Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios 5:17. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais lições no livro de Deus. Aprendendo sobre o primeiro milagre efetuado pelos apóstolos, logo após o dia do Pentecoste. Aquele coxo, aquele homem que vivia lá na porta do templo diariamente pedindo esmolas, que foi o alvo do grande milagre. Lembre aquela cena magnífica, pois assim como ele pedia esmola a todos, ele pediu também aos apóstolos, embora sem saber quem eram eles. E quando ele pediu, Pedro disse: olha para nós, não temos prata nem ouro, mas não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Pedro, pegando-o pela mão, como que ajudando a sua fé, e ele fez com que o homem se levantasse e saiu pulando, saiu saltando e louvando a Deus. É claro que o povo ficou admirado, pois o conheciam como aquele que estava sempre à porta do templo pedindo esmolas. E, sabendo que ele fora curado através da ação no ministério de Pedro e João, eles foram tomados de admiração. E a lição de hoje é que os apóstolos, diante daquele perigo de um louvor, de idolatrá-los como um santarrão, como um Deus, como um padroeiro, porque no nosso tempo, você sabe que é costume de certas religiões, quando através dessa pessoa acontece um milagre, o passo seguinte é transformá-la em santo ou santa. Ele não é mais um homem comum. Ele agora é um santo, porque através dele foi curado um canceroso, um cego. Então, ele é transformado em santo. Que pena! Quanta idolatria! O apóstolo Pedro corrigiu isso logo no começo. Por que essa admiração? Vocês estão pensando que este que está andando, este milagre, tem relação
com poderes próprios que nós temos. Não, nada disso. Numa linguagem popular, numa linguagem de hoje, Pedro diria: pare com isso. Aí então, o que a gente tem que admirar é que os apóstolos, eles tinham uma maneira muito direta em falar ao povo. Hoje, nós usamos de figuras de linguagem ao extremo. Usamos de muitos atalhos para dizer a verdade que precisamos dizer aos nossos ouvintes. Eles eram diferentes. Eles iam direto ao assunto. Então, ele começou dizendo para eles: o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, fortaleceu, aliás, glorificou ao seu servo Jesus. Que lindo! Glorificou ao seu servo Jesus. Vejamos na íntegra o que ele fala. Aquilo que eu já disse, falou direto. Quando ele diz ao seu servo Jesus, aí ele descreve, ele usa um demonstrativo. Aquele que vós entregaste, porque foram os judeus, aqueles que faziam parte da mesma nação de Jesus. Eram conterrâneos da mesma pátria. Aquela gente que tinha aquela religião radical, extrema, foram eles que entregaram Jesus aos romanos para ser preso e, consequentemente, ser crucificado. Vós o entregaste e negaste, o negaste diante de Pilatos, pois Pilatos, a contragosto, né? Você sabe já da história, mas diante da situação controversa, apresentou um homicida. E vocês escolheram o homicida. Você já pense bem, pensemos bem, se nós hoje, ao pregarmos, usássemos uma maneira tão direta assim, a ira que suscitaria nas pessoas, pois as pessoas gostam de uma pregaçãozinha, como diria um professor meu professor no seminário, uma pregação
evangelho água com açúcar, uma pregação mansa, que mais mostra virtudes no ouvintes, virtudes, religiosidade que eles não têm. As pessoas gostam de serem ovacionadas pelo pregador. Não era o estilo apostólico. Note, vós o entregaste, vós negaste, o negaste diante de Pilatos. Ele continua, mas Deus o ressuscitou. Aleluia. Verdades básicas do cristianismo, verdades básicas de uma pregação apostólica. Jesus sendo apresentado como servo, porque ele veio, ele esteve aqui como homem, servo. E na pregação, logo no princípio, Pedro sabiamente apresenta ele como servo e entregue pelos seus, digamos, parentes, pelos seus conterrâneos, entregue aos romanos e depois eles, diante da chance que Pilatos deu a eles de libertarem a Jesus, apresentaram um homicida, rejeitaram a Jesus e escolheram o homicida. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Você que faz parte daquele grupo que vive negando a ressurreição de Jesus, vive criando atalhos, subterfúgios, dizendo que não foi uma ressurreição, dizendo que ele não sofreu na cruz, que aquela cena era tudo algo, era como que uma ilusão de ótica. Essa pregação deve te machucar, deve te convencer de que Jesus, o servo Jesus, foi traído, preso, morto, mas Deus o ressuscitou dos mortos. A gente continua no próximo vídeo, vendo o porquê que havia poder no nome de Jesus. E aprendendo mais na pregação incisiva, clara dos apóstolos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.